A paz do Senhor, meu nome é Solange, irmã Solange. A gente vai estar trazendo um testemunho agora da irmã Maria da Conceição, que é conhecida aqui na igreja como Irmã Lia. A irmã Lia vai estar contando uma revelação, uma experiência que ela teve com o Senhor do céu. E a nossa igreja fica aqui nos Funcionários 2, na cidade de João Pessoa. Nós congregamos aqui na IADUV, que é a Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos, na rua Professora Maria Helena Silva Rocha, aqui no Funcionário 2. Então a irmã Lia vai estar contando essa experiência que Deus deu a ela para aumento da nossa fé, da fé do povo de Deus. Irmã Lia, conte, se identifique e conte aquilo que Deus lhe mostrou. Meu nome é Maria da Conceição, mais conhecida como Lia. E eu vou contar uma revelação que Deus me mostrou em janeiro. Eu não lembro a data de janeiro, mas eu sei que foi em janeiro. Eu fui dormir à noite e eu costumo colocar o celular para despertar à meia-noite para eu orar. E nessa noite, quando o celular despertou, eu acordei e desliguei o alarme do celular e fui colocar o celular no criado mudo. E na minha mente para me levantar para orar. Só que eu não tinha forças no corpo para levantar, mas na mente estava pedindo para mim, eu tinha na mente que tinha que orar, mas eu não tinha força para levantar. E eu coloquei o celular em cima do criado mudo e naquele momento eu senti que eu saí andando. E de uma certa forma eu me deparava muito rápido num lugar muito estranho e com duas jovens, e uma de costa e a outra estava com uma faca na mão, e eu ficava de pé olhando e falava assim: Senhor, eu preciso ir lá, ela vai matar a outra. E quando eu dava um passo, eu sentia que alguém pegava na minha mão, e só eu olhava do lado, não tinha ninguém, só sentia que tinha uma mão pegada na minha, e uma voz falava: vem comigo, você não pode ver isso, é um sacrifício. E ali eu percebi que eu estava flutuando, eu estava subindo. E eu cheguei numa certa altura e eu vi uma porta que ela abria para dois lados. E aquela porta ela abriu um lado, mas muito estreito, que eu comecei, e ele mandava eu olhar. A voz dizia para mim: o Todo-Poderoso mandou te mostrar um pedacinho do céu. E quando eu olhava pelaquela portinha muito estreita, eu vi uma coisa muito maravilhosa, muito linda. As pessoas flutuavam, era tudo muito lindo, sem explicação. Não tem comparação. A gente conta, mas não tem comparação em nada da terra com nada da terra. E eu falava assim: eu quero ver mais, deixa eu ver mais, abre o outro lado. A voz falava: não, o Todo-Poderoso só permitiu você ver só um lado. E eu ficava insistindo, mais uma vez. Ele falou: vou abrir o outro lado, o Todo-Poderoso permite você ver mais um pouco. E quando ele abria o outro lado, eu vi um coral muito lindo, cantando. E aquele coral era muito lindo, e eu dizia assim: abre, que eu quero entrar, eu não quero mais voltar daqui. Eu quero ficar aqui. E ele dizia para mim: não, você vai voltar, ainda não é tempo. Mas a sensação era de não querer voltar mais. E naquele momento eu voltava, e quando eu chegava na minha casa, eu lembro que ele dizia para mim: vou entrar com você. E ele me dava uma estratégia que eu estava pedindo ao Senhor há muito tempo, e eu não via saída daquela estratégia. E ele colocava o meu guarda-roupa, dizia: o guarda-roupa neste lugar, o sofá neste lugar e a cama neste lugar. E ali eu despertava. Quando eu despertava, eu ficava imaginando: mas como assim, Senhor? Estava tudo do mesmo jeito, a casa estava do mesmo jeito. E eu fiquei uns dias pensando, cada vez que eu olhava para minha casa, eu via a diferença, porque ele me colocou de um jeito, mas eu não achava solução.
um lugar muito pequeno, não achava solução. E um certo dia eu resolvi a fazer como ele me direcionou, né, porque vinha me incomodando. E deu certo. Quando eu coloquei tudo do jeito que ele me direcionou, me mandou, deu tudo certo. Foi do mesmo jeitinho. Hoje eu olho e é do jeitinho que ele mandou eu fazer. E está feito na minha casa, do jeito que o anjo mandou fazer. É interessante a irmã Lia falar isso, porque aparentemente quando a irmã Lia começa a falar parece ser um sonho, mas não é um sonho, é um arrebatamento, porque o espírito dela sai do corpo. Então quando o espírito sai do corpo deixa de ser um sonho para ser um arrebatamento. Isso me chama atenção. E o que me chama atenção também nesse testemunho é a questão do sacrifício, ou seja, como o caso que a gente tem aqui, uma outra irmã na nossa igreja, que Deus já levou ela no inferno e em arrebatamento, e já mostrou coisas no inferno. E no caso da irmã Lia foi diferente, porque Deus ele vê a estrutura de cada um, e ele vê, vamos dizer assim, a estrutura mesmo, a palavra mais correta é a estrutura que cada um tem para suportar ver determinadas coisas. Então, aquele anjo dizia que não era para ver aquilo, porque a ordem do Senhor foi para lhe levar para ver outra coisa, né, no céu. Isso me chama atenção, é o segundo ponto que me chama atenção. E o terceiro ponto que eu quero frisar aqui, bem interessante, quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Esse ponto da casa da irmã Lia, inclusive a gente já tinha conversado antes, porque a casa da irmã Lia é uma casa pequena, e pelo fato de ser uma casa pequena, ela colocou a cama do filho dela no quarto dela. E a gente tinha conversado há um tempo atrás, levantando o questionamento de que poderia, até que ponto isso afetaria no matrimônio dela, visto que o matrimônio ele tem que ser puro, tem que ser imaculado, como diz a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, né? Então, eu vi que aquele conselho que nós damos para ela de tirar a cama do filho dela, do quarto dela, foi um conselho muito direcionado por Deus. Porém, ela não via jeito ali na casa dela, né? Não via pelo fato da casa ser pequena. E me chamou muita atenção quando o anjo chega para trazer o espírito dela de volta e diz, não, eu vou te ajudar em algo. E fala justamente assim, você vai pôr a cama aqui, você vai colocar o guarda-roupa aqui e vai dar tudo certo. E eu pessoalmente já tive, né, na casa da irmã Lia, já tive lá na casa dela e eu vi que realmente Deus ele cuida da nossa vida, dos mínimos detalhes. E o último ponto que a gente tem que lembrar, irmã Lia, porque todas as pessoas que Deus leva para ver alguma coisa no inferno, lógico, que quer voltar rápido, né? E as pessoas que Deus leva no céu não quer voltar, porque o que tem no céu é assim, não se compara à terra, é uma paz. A Bíblia diz que lá não tem tristeza, lá não tem doença, não tem morte, né? Então, quando a senhora diz assim, era uma coisa muito linda, além do coral, a senhora lembra, assim, especificar? Viu alguma coisa assim para poder especificar? Porque a senhora disse que o anjo abriu só uma brechinha da porta e depois a senhora insistiu, Deus acabou permitindo que o anjo ali abrisse o outro lado da porta mais outro pouquinho. Mas além desse coral que a senhora viu cantando, eu acredito que estava adorando ao Senhor, lógico, né? Louvando ao Senhor. A senhora pôde, naquela brechinha, ver algo mais assim que possa detalhar, que a senhora lembra? Sim, a primeira brechinha que ele abriu, o primeiro lado da porta, eu pude ver. Era um campo muito lindo, umas nuvens muito brancas flutuando e anjos com asas, assim, eles pisavam, parecia que pisava no chão, mas não conseguia, era flutuando, era muito lindo. E era tipo um campo, uma paisagem muito bonita que não dá para dizer, porque a gente nunca viu na Terra. Na Terra não tem aquela paisagem. Por mais lindo que você tenha ido num lugar, que às vezes a gente vai num lugar e diz, nossa, que lugar lindo, mas não tem explicação. Uma paisagem muito linda, com flores, umas flores muito lindas que na Terra eu acho que não tem daqueles tipos de flores. A primeira parte muito pequena e a segunda, quando ele abriu ao outro lado, era só o coral louvando. E eu me lembro que eu ouvia muito o aleluia, aleluia, só que o som era muito longe, o som do aleluia, muito longe. Amém. Amém. Então tá aí, testemunho, Deus tem levantado muitos servos na terra nesses últimos tempos que estamos vivendo para falar que o céu é real, o inferno é real e o céu também. Então cabe a nós, né, estarmos atentos à voz do Senhor e se chegar mais a Ele, porque só chegaremos nesse lugar um dia
de fato para estar com o Senhor quando Jesus voltar nas nuvens e nós subirmos juntamente com a igreja. Então receba aí, esse de certa forma não deixa de ser um recado, né? Porque nos aproxima do Senhor muito mais. Escute essa experiência, medite. Então esse é o lugar que nós vamos. Você que de repente se afastou do Senhor, você que de repente está fraco na fé, quem sabe você enfraqueceu ou se desviou por motivo de escândalo. Eu poderia dizer para você, não, você volte, você não vai ver mais isso, mas não é verdade. Quanto mais vai chegando perto da volta de Cristo, mais haverá escândalos, mas você tem que entender que o apóstolo São Paulo disse que o nosso alvo é Cristo e a gente tem que prosseguir para o alvo, né? E diz o seguinte, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, quando você cai, ainda que seja porque foi o irmão, porque foi um escândalo ou isso e aquilo, mas você se embaraçou com negócios dessa vida. E cada dia que passa, muitas capas cairão. Então, você que precisa fazer um concerto com Deus aí onde você está agora. Onde você estiver agora, feche seus olhos e volte para o Senhor. Faça uma oração aí. Entregue ao Senhor a sua vida. Procure uma igreja que tenha propósito com o Senhor, sinceridade para você congregar. Porque congregar é bíblico, né? Lá no livro dos Hebreus fala que muitos têm deixado de congregar. Mas congregar é bíblico, porque a igreja é um corpo e cada um de nós somos membro desse corpo. Porque para esse corpo ser completo, precisamos congregar. A Bíblia vai dizer em Coríntios que cada um tem, né? Quando se junta, né, irmã Lia, um salmo, uma doutrina, uma palavra, uma revelação, cada um tem algo, e isso é para crescimento. Então, não sejamos egoístas. Uma decisão de não congregar, que o diabo tem disseminado na mente das pessoas hoje em dia, é uma decisão egoísta, porque Satanás sabe que você deixa de formar o corpo de Cristo e, sendo assim, você não faz parte da noiva do Cordeiro. Então, se conserta com o Senhor aí onde você está, faz o concerto com o Senhor. Se você mora aqui perto, então eu te convido, Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos, Rua Professora Maria Helena Silva Rocha, número 1160, e vamos adorar o Senhor aqui. E Deus, Ele tem feito coisas grandes e tem coisas maiores para fazer na tua vida. Fica firme com o Senhor até a volta de Cristo. Esse foi a experiência da irmã Lia. Como é o seu nome completo, irmã Lia? Eu já esqueci. Maria da Conceição. Então, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. A paz do Senhor. Meu nome é Solange, irmã Solange. A gente vai estar trazendo um testemunho agora da irmã Maria da Conceição, que é conhecida aqui na igreja como irmã Lia. A irmã Lia vai estar contando uma revelação, uma experiência que ela teve com o Senhor.